Este projeto de identidade foi desenvolvido pela equipe de design da Fundação Bienal de São Paulo. Vamos mostrar aqui os principais caminhos e desvios percorridos até chegarmos à identidade da próxima Bienal de São Paulo, e esperamos compartilhar com vocês o mesmo entusiasmo e a mesma convicção que nós ganhamos durante o processo. Nossa proposta precisa ser compreendida como a sequência de uma série de bienais. Ainda que ela signifique uma ruptura, é importante entender como as identidades anteriores se estruturaram em torno de alguns comportamentos recorrentes. O mais popular é o uso dos números correspondentes às edições de cada bienal. Em qualquer evento, a opção pelo número reforça sua continuidade. No entanto, apesar do número ser um tema forte e frequente, ele não está no centro dos interesses desta edição. Outro caminho descartado foram as soluções abstratas ou construtivas que marcaram fortemente as primeiras 4 edições da Bienal. Embora tenham tido importância decisiva em seu momento inicial, diziam respeito a um momento da arte muito diferente daquele que vivemos hoje. Outro comportamento que também decidimos não adotar foi utilizar-nos de obras de artistas, participantes ou não da Bienal, como ícones representativos. Esse encontro entre poética própria e tradução conceitual acontece, é verdade, de forma muito feliz na identidade da 27ª Bienal, mas preferimos evitar dar relevância excessiva a determinado trabalho ou artista, já que a diversidade nesta edição é uma palavra-chave. Um caminho muito próximo daquele que perseguimos é o desenvolvimento de identidades que traduzem de alguma forma as discussões e o papel das bienais. Provocativas e fortemente conceituais, também são enigmas visuais muito fortes e poderosos. Neste projeto, trabalhamos desde o início junto com os curadores para produzir traduções análogas, entranhadas no sentido desta edição da Bienal. Finalmente, há um pequeno grupo de cartazes onde a própria Bienal é o tema. Na 15ª, uma retrospectiva visual. Na 28ª, um retorno à primeira edição, recoberta por um forte logotipo stencil. Consideramos que o caminho conceitual autônomo era o mais pertinente, em função da força do tema da 29ª Bienal, sintetizado no verso "Há sempre um copo de mar para um homem navegar", de autoria de Jorge de Lima. Procuramos, portanto, dar corpo e consistência a esse mote. Para isso, nos baseamos nas principais questões levantadas pelos curadores Moacir dos Anjos e Aguinaldo Farias, que mostram de que forma a arte tece nela mesma uma política. Consideramos que isso deveria estar presente de alguma forma na solução final, espelhando a expressão de Mário Pedrosa, que define a arte como um exercício experimental de liberdade. Essas ideias foram a nossa bússola. Pesquisamos diversas referências visuais, desde as mais presentes em nosso imaginário, e às vezes até mesmo literais, como é o caso da Grande Onda de Hokusai, até outras mais inusitadas ou desconhecidas. Identidades de eventos que utilizam padrões ondulatórios foram pesquisados. Vimos que a própria tipografia, operando como imagem, poderia produzir fortes alusões aquáticas. Observamos também imagens menos ilustrativas, mas igualmente inundadas, preenchidas e saturadas de intenção gestual. No campo da arte, a Fonte, de Marcel Duchamp, foi uma referência seminal, na medida em que ampliava significativamente a leitura do verso "Há sempre um copo de mar para um homem navegar". Começamos trabalhando com a imagem de uma privada, tratada de forma essencialmente gráfica, uma reinterpretação da obra de Duchamp, na qual um líquido aparecia em destaque de forma provocativa e relacionada a outros objetos do cotidiano, também continentes de água. Mas esse caminho revelou-se excessivamente formal e até mesmo sisudo, num tom muito diferente do que pretendíamos usar. Investigamos planos de cor que aludissem diretamente à água e que ao mesmo tempo servissem de base gráfica para a informação. Esse caminho nos pareceu, no entanto, tão simples quanto simplório. A potência da Bienal parecia esvair-se na placidez da superfície azul. Criamos então um símbolo que funcionaria como um continente, concretizado na vista esquemática das bordas de um copo. A água desse copo seria o mar de conteúdos relacionados à Bienal. Seu uso poderia dar margem a muitas experiências interessantes, mas consideramos o resultado distante das questões visuais contemporâneas. Afastando-nos da alusão direta, começamos a buscar possíveis interpretações do verso. Um copo de mar para um homem navegar pode significar uma válvula de escape, um objeto de desejo ou de libertação. Selecionamos um conjunto de objetos desse tipo e os transformamos em silhuetas de contornos amolecidos, numa espécie de mar problemático de objetos que libertam e aprisionam. No entanto, isso nos desviou para a discussão do consumo e do mercado,
afastando-nos da discussão propriamente política. Uma das interpretações mais fortes do verso de Jorge de Lima tem a ver com o fato de que, apesar das dificuldades, é sempre possível prosseguir. Na revisão de textos, os riscos sobre as palavras indicam eliminação. Nós usamos essas marcas em azul lembrando ondulações aquáticas. Carregadas de censura, permitiam, entretanto, ler o que propunham eliminar, mas não sustentavam um resultado gráfico forte o suficiente para esta Bienal. Um grande salto ocorreu quando nos demos conta de que a palavra navegar tinha uma dimensão metafórica, que é interna ao homem. Num certo sentido, somos nosso próprio mar, navegamos em nós mesmos. Esse desenho clássico de autoria do anatomista Andreas Vesalius mostra como o sistema circulatório é um sistema de navegação, que pode produzir resultados visuais muito sofisticados na relação entre ilustração e tipografia. Mesmo assim, este é um caminho que nos pareceu demasiado lúgubre e por isso foi descartado. Perseguindo a ideia de autonomia, pensamos numa Bienal na qual o público pudesse produzir a sua própria identidade. Impressos seriam distribuídos em branco e as pessoas seriam convidadas a preencher esses vazios com trabalhos de próprio punho. A identidade da Bienal seria tão variada quanto o seu público, mas o desafio logístico tornaria o projeto inviável. A navegação marítima também é feita de códigos visuais. O Código Internacional de Sinais é um sistema visual capaz de comunicar qualquer mensagem nas grandes distâncias marítimas. Neste cartaz, escrevemos o verso "Há sempre um copo de mar para um homem navegar" com suas bandeiras alfabéticas. Demasiado cifrado, o resultado também aproximou-se de forma indesejável da identidade visual da última Bienal de Veneza. Se o mar é a origem da navegação, sua essência é a orientação. Indicar e apontar os múltiplos rumos da arte sempre foi um dos principais papéis da Bienal. Uma Rosa dos Ventos da arte talvez fosse assim, múltipla e assistemática, visualmente impactante, mas genérica demais. Foi então que nos lembramos de um objeto ao mesmo tempo óbvio e esquecido. Uma metáfora singela, talhada para esta Bienal, que apontou para um rumo completamente diferente dos que havíamos investigado, enriquecendo ainda mais a leitura do verso que inspirou esta Bienal. Um objeto no qual estão equilibrados projeto e improviso, destino e acaso, infância e maturidade, adversidade e superação.